Bora conhecer o anime Sabikui no Bisco, com um recap mais resumido do YouTube. Para quem não conhece, Sabikui Bisco é um anime pós-apocalíptico onde uma espécie de praga chamada ferrugem dizima tudo e adoece as pessoas. Em contrapartida, diversos tipos e tamanhos de cogumelos começaram a surgir. Então, sem mais enrolações, bora pro recap. O anime começa com Akaboshi andando por um deserto e chegando a um tipo de fronteira, onde ele tenta passar, se utilizando de um nome falso e se intitulando monge. Enquanto conversava com o rapaz da fronteira, a cena muda para uma cidade do Japão, onde vemos algumas pessoas com máscaras. E aí conhecemos Milo Nekoyanagi, um médico que cuida de pessoas doentes por causa da ferrugem. Enquanto Milo cuida de seus pacientes em um tipo de casa de entretenimento para adultos, uma senhora conversa com as mulheres do local. E aqui percebemos que Milo até tem o jeito com mulheres. Milo volta para casa e então conhecemos sua irmã chamada Paul. Ela também está doente devido à ferrugem, e Milo tem tentado tratá-la. Ele vem fazendo experimentos para desenvolver uma cura, incluindo a utilização de cogumelo no processo. E volta a Akaboshi. Ainda no portão da fronteira, vemos que seu companheiro, um caranguejo gigante, é atacado por um helicóptero. E enquanto Milo fazia suas visitas de rotina pela cidade, ele é roubado por um garoto, mas o alcança e percebe que o garoto foi ferido por um escorpião, e aí o ajuda, fazendo o garoto se arrepender e devolver o que roubou. Logo em seguida, o governador da cidade, Kurokawa, aparece. Ele tem uma relação de interesses com Milo e oferece um cargo no governo para ele. A cena muda novamente para uma confusão na cidade, e Akaboshi aparece atirando diversos cogumelos contra os membros do governo. O cara já chega metendo louco mesmo. E assim como chegou, ele some de repente. Contudo, enquanto Milo admira os cogumelos que encontrou, Akaboshi invade sua casa, pois sabe que Milo pode criar uma cura. Já na sequência, um flashback de Bisco na fronteira, onde fora descoberto não ser um monge, e ele se defende com os cogumelos. Após o flashback, Bisco conversa com Milo sobre os cogumelos e o ameaça para que Milo cuide de seu mestre Jabi. Mas antes que o tratamento começasse, o governador aparece na frente da casa de Milo, à procura de Bisco, e ele foge com Milo e seu mestre. Paul se junta à caçada contra Bisco, enquanto o governo tem seus próprios métodos para lidar com a situação. Kurokawa, junto de seus subordinados, conversa com uma garota de cabelo rosa, de nome Tirol, encarregada de matar Bisco. Ele diz para ela ir lutar diretamente com Bisco, que é seu contrato e que já recebeu o pagamento para tal. Alguns flashbacks mostram Bisco e Jabi conversando, mostrando a relação deles e o objetivo de Bisco. Podemos ver que a ferrugem está afetando Jabi, e eles têm um debate sobre o futuro. Logo eles são atacados pela garota de cabelo rosa, que é derrotada por Bisco. Assim a cena volta para Bisco e Milo, que estão nos esgotos, e Milo começa a tentar tratar de Jabi, enquanto Bisco quer se arriscar lá fora. Do lado de fora, Bisco consegue acordar de vários capangas de Kurokawa, enquanto Paul descobre que Bisco estava na casa de Milo, a fazendo ir atrás dele, fazendo com que eles tenham um confronto direto. Enquanto Bisco e Paul se enfrentam no telhado, nos esgotos Milo continua a tratar de Jabi, que acorda e começa a conversar com ele, explicando ser o mentor de Bisco. Paul ataca Bisco com determinação, e ele reconhece a sua força, enquanto se desvia de seus golpes. Bisco percebe que a ferrugem no corpo de Paul está avançada, mas ela continua insistindo em atacá-lo. É revelado então que cogumelos não disseminam a ferrugem, mas sim a consome, e Paul diz não acreditar nisso, e já Milo suspeitava que isso fosse possível. Isso explica os seus experimentos com cogumelos. Bisco então diz a Paul que está à procura do cogumelo comedor de ferrugem, e Jabi conta para Milo a mesma coisa, que esse é um cogumelo lendário. Bisco enfim consegue derrotar Paul com uma flechada, a fazendo cair no sono. Ele a pega no colo e a leva até onde estão Jabi e Milo, mas é surpreendido pelas costas, para descobrir que Jabi estava bem e acabam salvando. Após cuidarem da ferrugem de Paul, Jabi diz para Bisco fugir, enquanto ele distrairia os guardas. Bisco recusa a ideia, mas Jabi diz para Milo que vá com ele. E após uma breve discussão sobre isso, Milo prova que está determinado e convence Bisco a aceitá-lo. Milo então se despede de Paul, e junto de Bisco fogem da cidade, com uma ajudinha de Jabi,
que impede os guardas de chegarem neles. A jornada de Bisco e Milo se inicia pelo deserto. Eles seguem em frente para fugirem do governo. Milo passa mal, pois ainda não estava acostumado a viajar, e Bisco lhe entrega algo para comer, bem ruim por sinal. Após uma longa caminhada, Bisco encontra seu companheiro, Akutagawa, um enorme caranguejo. Bisco sobe em suas costas e Milo se aproxima para tocá-lo, mas é jogado longe pelo caranguejo, só para descobrir que ele não gosta de médicos. Após vestir novas vestimentas, Milo tenta outra vez subir em Akutagawa, porém é derrubado novamente. Eles então seguem viagem enquanto Milo tenta diversas vezes subir em Akutagawa sem sucesso. No dia seguinte, Milo, já conseguindo montar Akutagawa, continua a praticar, mas ele acelera muito e no caminho quase atropela uma garota de cabelo rosa, Tirol. Ela engana Milo e tenta roubar o caranguejo dele, porém Bisco vê tudo e a derrota com uma flecha, que faz diversos cogumelos crescerem. Depois da confusão, Bisco e Milo continuam seguindo até anoitecer e encontram um abrigo, porém já havia alguém, era Tirol. Milo a ajuda pois estava mal, e ela percebe que o governador fez seus subordinados tomar como remédio algo suspeito. Ela então começa a se insinuar para Milo e Bisco, tentando provocá-los. Mas Bisco e Milo não caem no papo. Tirol faz comentários que acabam deixando Bisco irritado. Depois de mais umas tretas, eles negociam comida, já que haviam salvo a vida dela. Enquanto comiam e descansavam, o tempo começa a se mexer e eles descobrem que se trata de um animal, e começa a atacá-los. Eles se juntam então para enfrentar a criatura, e Milo foge nas costas de Akutagawa. No meio da confusão, Bisco com seus cogumelos consegue neutralizar a criatura a tempo. Após isso, Tirol vai embora sem se despedir, mas deixa alguns suprimentos para eles como agradecimento. Do outro lado, Paul sai à procura dos dois usando sua moto, enquanto Bisco e Milo chegam em uma cidade abandonada governada por crianças. Bisco negocia com as crianças e vão junto com eles, observando que elas cuidam do local. Paul, por sua vez, em outro local, salva um casal de idosos de uma aranha gigante. Milo conversa com uma das crianças sobre o lugar, enquanto ele e Bisco comem um pouco. Bisco, já preso em um buraco devido ao trato que fez, conversa com uma das crianças que se diz pescador. E Bisco então elogia o arpão do garoto. Do outro lado, Paul conversa com os idosos, só para perceber que os dois armaram uma armadilha e tentaram matá-la. Ela se livra da emboscada dos dois, e no final eles decidem viver sozinhos lá, e explodem o local com eles dentro. Na cidade das crianças, Milo vem tratando elas e curando-as, porém um garoto chamado Nuts, ainda desconfiado, não acredita. Bisco conversa com outro garoto que lhe conta sobre um guardião do cogumelo que ajudou seu pai. Milo tenta convencer Nuts a soltar Bisco, mas ele diz precisar da recompensa para comprar armas para derrotar os monstros. Monstros esses que aparecem no inverno. Mas antes que o inverno chegue, os monstros peixe aparecem e começam a atacar a cidade das crianças, que revidam como podem. Uma das crianças é pega, mas Bisco aparece e o salva. No meio da batalha, ele faz um trato com o garoto por informações, enquanto atira suas flechas contra os peixes. Após vencer, Milo e Bisco se despedem das crianças e partem com as informações que conseguiram. Em uma pequena cena podemos ver o governador finalmente capturando Jabi, que estava disfarçado de um dos guardas. Bisco e Milo agora enfrentam um clima frio com muita neve. Milo, como estratégia, caça um pequeno coelho. Bem ali, próximo a eles encontram Tirol congelado embaixo da neve. Eles a salvam novamente e se abrigam em uma caverna. Já descongelada, ela diz que estava viajando de helicóptero e que foi abatida por uma arma antiaérea. Eles conversam um pouco e ela conta mais sobre si mesma. Milo então lhe entrega um pouco de comida e no fim ela acaba indo com eles até o metrô. Eles encontram mercadores e Tirol negocia com eles, ajudando os dois. Eles enfim chegam ao metrô, porém o mesmo não funciona. Tirol então com suas habilidades começa a consertá-lo. Eles então acendem uma fogueira e novamente conversam sobre si, cada um contando um pouco do que já passou e como se sente. Após um tempo de conversa, Edemiro e Tirol analisando o caderno dos Guardiões de Cogumelo, eles partem novamente,
se separando de Tyrol. Nesse momento, um laço entre eles acaba sendo formado. Enquanto o metrô faz seus percursos, eles são atacados por várias criaturas. Bisco ataca com suas flechas e encoraja Milo a fazer o mesmo. Devido a ter várias, Bisco atira uma flecha que lhe der um odor ruim e derruba as criaturas. Contudo, uma criatura ainda maior e cheia de tentáculos ataca o vagão, devorando uma parte dele. O monstro prende Bisco, e Milo então se prepara para atacá-lo com uma flecha. E graças ao conselho de Bisco, ele consegue vencer o monstro, com uma explosão. Eles saem então da parte subterrânea do metrô, e antes que pudesse se recuperar da última batalha, eles avistam uma criatura colossal, semelhante a uma cobra cheia de pernas humanas. Bisco, sem perder tempo, parte para o ataque, e sem pensar duas vezes, inesperadamente Paul aparece no lugar. Paul ataca Bisco, que se esquiva. Ela diz que veio para derrotá-lo e salvar seu irmão, e Bisco começa a zombar dela. E nesse momento a cobra colossal aparece e ataca Paul, capturando-a. Milo pula para cima da cobra junto de Akutagawa e a fere com sua garra, fazendo-a soltar Paul, e Bisco a pega no colo. Milo tenta pular de volta para o chão, mas a cobra agarra Akutagawa pela garra. Ele então lhe atira uma flecha arrancando a garra. Contudo, fica suspenso no ar, e a cobra avança para engolir Milo. Com uma combinação de Paul e Bisco, eles impedem que Milo seja engolido, porém Bisco e Milo acabam engolidos junto no ar. Mas Bisco, já preparado, faz nascer diversos cogumelos gigantes na boca da cobra, e a derruba. Nas costas da cobra encontra o cogumelo, porém eles descobrem que não era o que procuravam. Bisco e Milo discutem, pois Bisco quer ir atrás de outro monstro sozinho. Eles finalmente decidem e Milo começa a tratar dos ferimentos de Bisco. Mas o sossego dura pouco, pois o governador os encontra e começa a atacá-los do alto. Porém, a intenção não era matar Bisco, mas sim capturar a cobra gigante e assim indo embora, mas deixando Bisco ferido com uma bala de ferrugem. No dia seguinte, Paul decide voltar e ajudar Jabi, se despedindo de Milo e Bisco, sem antes demonstrar interesse amoroso em Bisco, que fica envergonhado. O cara deu sorte. Bisco e Milo acampam em uma casa, para poderem se recuperar. Porém, Bisco não consegue ficar parado, e ao ver o noticiário falando sobre Paul, Bisco decide ir até lá, mas Milo impede, e ambos acabam travando uma luta, com a vitória de Milo, que consegue aplicar um tranquilizante em Bisco. Milo diz que dessa vez, ele que irá protegê-lo. Na TV é mostrado que o governador está torturando Paul, fazendo com que Milo vá até onde ele está. Lá eles começam a dialogar, e o governador diz que poderão falar sobre Paul. Milo começa a explicar sobre o cogumelo de ferrugem, e começa a fazer uma mistura com o cogumelo, enganando o governador e criando uma arma, que solta uma fumaça paralisante, derrubando os guardas do governador. O governador saca sua arma de fogo contra Milo, mas ele o desarma rapidamente e o ataca furiosamente. O governador acerta uma flecha no peito de Milo no meio da luta e injeta em si mesmo um antídoto contra o gás venenoso. Ele revela que já foi um guardião do cogumelo e criou uma técnica de manipulação que utilizou em Milo. Ele também revela que o governo cria ampolas para ampliar a vida das pessoas com ferrugem, e não estão interessados na cura, pois o lucro depende do tratamento. Isso até parece a vida real, né? No momento que Milo seria morto, Bisco aparece e acerta uma flecha na arma do governador. O governador então revela mais uma vez que inventou as mentiras sobre os guardiões, em seguida tendo sua prótese de braço destruída por Bisco, e força Milo a tirar flechas de ferrugem em Bisco, já que Milo estava manipulado pelo efeito do cogumelo. Ele também força Milo a revelar o segredo do devorador de ferrugem, e antes que pudesse matar os dois, Jabi aparece e o salva mais uma vez. O senhorzinho do cogumelo é o cara. Jabi revela que salvou Paul e ajuda Milo e Bisco a fugirem de novo, ficando para trás mais uma vez. Cara, esse velho é foda. Milo é acertado por várias flechas enquanto carrega Bisco, até que finalmente encontra Akutagawa, que o salva. Milo agora acorda em uma caverna aos cuidados de Bisco. Ele percebe que está vendado e Bisco diz que ele ficará bem, aplicando o remédio em seu braço. Eles têm uma breve conversa, até que Milo sugere que Bisco namore com Paul, o fazendo-o ficar vermelho. Até que não seria uma má ideia, né? Eles continuam a conversa descontraída, mostrando que a amizade dos dois estava mais forte, e ambos mais determinados. Paul, viajando em sua moto, passa por um comboio de caminhões do exército, com os guardas do governador. Enquanto isso, o governador leva Jabi para uma base secreta, para revelar suas intenções,
ele vem criando ferrugem artificial para aumentar o número de doentes, e mostra o que criou a cratera no Japão, e trouxe a ferrugem no passado, Tetsujin. Ele também tenta convencer Jabi a fazer parte do seu plano, pois ele quer eliminar toda a possibilidade de criar uma cura. Jabi recusa e o acerta com uma cabeçada, fazendo o governador puxar a arma para matá-lo. Um de seus guardas interrompe, atacando Jabi. O governador diz que cortará os dedos de Jabi, e Jabi aceita sem medo. Mas o guarda destrói a algema de Jabi e ataca o governador, ferindo seu pé. O guarda era ninguém menos que Bisco, que arremessa o governador de onde estava, em uma plataforma lá embaixo. Bisco revela que a ferrugem está forte em seu corpo, mas determinado diz para Jabi destruir a máquina e parte para enfrentar o governador. Jabi do lado de fora é atacado por um gorila, mas é salvo por Paul, que o acerta com força e o manda para longe. Cara, a luta aqui tá ficando insana. Enquanto isso, Bisco enfrenta o governador, que utiliza abelhas como armas para atirar em Bisco. Em seguida, um homem grande bombado aparece e ataca Bisco. E ele revida com 2 flechas que destrói a ponte e o derruba na ferrugem. Nesse momento, o corpo de Bisco começa a quebrar por causa da ferrugem. Porém, Bisco, ainda determinado, ataca o governador e o derruba na ferrugem, caindo junto. Milo aparece e Bisco, sabendo de seu destino, pede que ele o acerte com uma flecha, terminando com Milo se despedindo do seu amigo. Após Bisco sumir no meio do mar de ferrugem, o local começa a explodir. Do lado de fora, Jabi e Paul continuam enfrentando os gorilas com braços robóticos. Eles descobrem que o governador morreu e Paul entra no local para encontrar Bisco, mas é salva por Milo quando o teto cai no lago de ferrugem. Eles fogem e se encontram com Jabi, e Milo diz que Bisco está com ele, em seu coração. Diversos agentes aparecem no local agora destruído e começam a remover os destroços. Milo diz a Paul que gostaria de ver Bisco mais uma vez. Repentinamente, o robô Tetsujin se levanta no meio dos destroços, assustando a todos, e Paul questiona que ele não deveria estar funcionando. Ele atira uma energia pela boca, que cai no local onde o devorador de ferrugem fica, destruindo tudo. Ele começa a lançar ferrugem no local, acertando os mais próximos, porém Jabi, Milo e Paul conseguem fugir. Milo decide que vai parar o Tetsujin, visto que ele era imune ao ferrugem graças ao remédio que Bisco lhe deu. Em outro local vemos Tirol em uma região com neve, e logo um dos helicópteros que estavam na área do Tetsujin pousa, e eles contam o que aconteceu, demonstrando estarem assustados. Logo Tetsujin passa próximo de onde ela está, e mais à frente um comboio do exército começa a combatê-lo, porém é inútil, e ele logo lança fumaça de ferrugem contra eles. Tetsujin continua caminhando em direção a Imihama, mas Milo aparece e o desafia, chamando-o de Kurokawa, mostrando que o governador se fundiu com o robô. Milo acerta uma flecha que faz brotar cogumelos, fazendo-o parar, mas ele logo volta a soltar seu ataque. Jabi aparece e apoia Milo, utilizando suas flechas contra o robô. Apesar do esforço dos dois, a criatura lança uma bola gigantesca para o céu, que cai sobre os dois, os derrubando do penhasco. Enquanto isso, Paul e Tirol estão em um veículo em direção à base onde os subordinados de Paul estão. Jabi e Milo acordam e Milo ajuda fazendo curativo em Jabi. Junto deles está Akutagawa. Eles debatem sobre a motivação do governador e a ferrugem, como se fosse um deus da morte. Junto de Akutagawa, Milo vai atrás do Tetsujin mais uma vez. Do outro lado vemos Tetsujin lançando a ferrugem nas pessoas. Ele continua em frente, em direção à cidade das crianças. Elas resolvem fugir para tentar sobreviver, mas o Tetsujin começa a destruir toda a cidade. O garoto Nuts se lembra de Bisco e resolve enfrentar o robô, usando sua lança contra ele. Porém, não tem efeito. O Tetsujin então se vira para atacar Nuts, mas é salvo por Milo, que o protege com um cogumelo gigante. Milo continua atacando com suas flechas, fazendo brotar vários cogumelos em Tetsujin. Ele então revida com seu poder de ferrugem e Milo é salvo por Akutagawa, que o ajuda a esquivar. E do nada, Tirol aparece no veículo junto de Jabi, e Paul em cima de um helicóptero, com diversos outros helicópteros e tanques para atacar o robô. Tetsujin simplesmente os ignora e começa a ir em outra direção, sendo seguido por Milo e os outros. Durante o caminho, eles continuam atacando para pará-lo, até que os ferros em seu peito se abrem e uma turbina começa a lançar o vento de ferrugem contra eles. Graças a Akutagawa, eles são salvos, mas Paul desmaia.
Ele deixa sua irmã com Jabi e parte atrás do Tetsujin, com Akutagawa, voltando ao seu combate contra ele, enquanto na TV todos podem assistir, e muitos reconhecendo Milo. Tetsujin acerta Milo e Akutagawa, mas Milo se levanta e continua a atacar, procurando por uma abertura. Ele se move até chegar em Tetsujin, subindo em suas costas e o esfaqueando, até achar os óculos de Bisco. Nesse momento, Tetsujin joga Milo contra a muralha da fronteira, e dos cortes nas costas de Tetsujin, finalmente Bisco surge e volta para a batalha, mostrando que ele não morreu. Bisco ajuda Milo a se levantar e diz que ouviu sua voz e conseguiu voltar à vida. Porém, o corpo de Bisco está diferente. Seu braço que havia quebrado agora emite uma cor semelhante à fumaça de ferrugem. Milo entrega seu arco a Bisco e ele dispara uma flecha extremamente poderosa, capaz de refletir o ataque de Tetsujin. Bisco conversa um pouco com Milo sobre como ele se sente e devolve o arco para ele. Logo, em seguida, Jabi entrega seu arco para Bisco. E agora Milo e Bisco vão juntos para a luta. O corpo de Tetsujin começa a inchar, e Tiro aparece e diz que ele está prestes a explodir, caso Bisco acerte de forma errada. Tetsujin se prepara para lançar mais ferrugem e Bisco os protege com enormes cogumelos, que bloqueiam o ataque de Tetsujin. Com a ajuda de Paul e sua técnica que pode causar um dano sem explodi-lo, eles combinam o que farão e antes de partirem, Paul se aproxima de Bisco e o beija, deixando todos surpresos, talvez menos Milo. Eles então começam a ir em direção de Tetsujin. No meio da caçada eles mantêm um diálogo descontraído, fazendo parecer que não estão lutando mais para sobreviver. Paul se lança no ar e acerta a máscara de Tetsujin, a rachando, mas acaba levando um golpe e o corpo do governador aparece sobre a cabeça de Tetsujin. E Bisco tenta acertá-la, com uma flecha, que acaba fazendo repelir vários golpes de ferrugem no ar. Milo e Bisco vão então em direção ao Tetsujin, e ele joga ferrugem nos olhos de Bisco. Nesse momento, Milo segura o arco com Bisco, e relembra os ensinamentos, fazendo Bisco atirar com segurança e destruir Tetsujin, que fica coberto de cogumelos gigantes, ou cogumelo devorador de ferrugem. Após uma batalha intensa, o dia amanhece e eles contemplam o pôr do sol com a vitória. Bisco e Milo caminham juntos até os outros. As coisas começam a voltar ao normal, e vemos Bisco e Milo em viagem novamente, passando pela fronteira, onde o cartaz de procurado de Bisco continua, agora também com o cartaz do Milo. Um recap da primeira temporada de Sabikui Bisco. Espero que vocês tenham curtido, comentem aí se vocês já assistiram o anime, o que vocês acharam, e se vocês estão com expectativa para uma segunda temporada, beleza? Então é isso. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever. Um abraço a todos, valeu!